Sejam bem-vindos ao Repare Podcast. Estamos aí com um episódio especial demais aqui para mim, pessoalmente, mas vocês vão adorar o nosso convidado, que é o Leonardo Vinícius. Eu vou deixar ele se apresentar. E aí, Leonardo, quem é você? Essa é uma pergunta, né, que demorei muito tempo para entender realmente o sentido, né, de quem eu era. Mas com a permissão de Deus, né, quando eu me senti realmente, quando eu me senti amado, me senti pertencente, e hoje eu digo com autoridade quem eu sou, né? Leonardo é um filho amado de Deus, um pai, né, um marido, uma pessoa apaixonada, né, por construir, né, coisas novas, né, sempre se preocupado com o novo, né, em trazer um movimento, em trazer referente a pessoas, um cuidado da pessoa, uma pessoa que tem tem um alto poder de conexão. Então, esse é o Leonardo, né? De estar sempre em movimento. Então, hoje eu digo com autoridade. Muitas vezes as perguntas, tá, mas você é amado mesmo? Eu sou aquele filho, né, que é mimado, nem digo amado por Deus, né? Porque a minha história ela reflete muito, né, essa condução, esse cuidado, né, de que Deus teve desde o ventre da minha mãe. Ao longo desse podcast, eu vou contar com mais detalhes do que foi a minha história, né? Por que é esse filho mimado, né? De Deus. Show, show. Então vamos começar com essa pergunta. Da onde que você vem e como começa toda essa trajetória? Então, o Leonardo, ele está hoje aqui em Aham. São Paulo, mas ele veio do Sul, Uhum. né, de Cachoeirinha, na verdade, nascido em Porto Alegre. Cachoeirinha é uma região metropolitana, fica bem próximo a Porto Alegre. Uhum. Mas nasci em Porto Alegre, né? Meus pais são gaúchos também, tiveram uma aventura em Santa Catarina, no outro estado do Sul também. Mas meu irmão até é nascido em Santa Catarina, mas eles retornaram, né? Tiveram uma experiência ruim, tiveram falência nas empresas, retornaram para o Sul com um projeto de realmente, né, tocar um novo negócio. Só que esse negócio que eles foram tocar era um bar. Meu pai tinha um bar, só que era aqueles bar em bairros assim bem difíceis, assim, que Tá. nem a gente encontra, onde o intuito é vender cachaça. As pessoas vêm para comprar cachaça, então era dia e noite, né, vendendo cachaça. E o meu pai também tinha problemas com álcool, né? Então acabou que eu nasci nesse ambiente, nascido num ambiente assim, num ambiente onde tinha muitas dificuldades, né? Mas acabava que o álcool era sempre o companheiro. Então o Leonardo ele nasceu num ambiente assim, fiquei ali nesse ambiente até os 4 anos. Depois dos 4 anos a gente saiu de Porto Alegre e meu pai parou de ter esse comércio e foi ter uma alternativa, né, na outra cidade em Cachoeirinha, onde ele abriu um mercado. Aí ele abriu um mercado, só que o companheiro, né, o álcool, ele continuou pertencendo à família, né? Então tive dificuldades relacionadas a isso, né? Problemas com paternidade, maternidade, referente a essa luta contra o álcool, né? Então nasci num ambiente assim, né? Eles tinham esse comércio, mas eles tinham vício de beber também? Tinha. A minha mãe nunca teve vício de Aham. beber. Quem tinha vício é o meu pai, né? Aham. O meu avô tinha vício, Ah. né? Então é um mal que já estava na família, uma herança hereditária Verdade. que vinha da família, esse problema com álcool, né? O meu avô faleceu muito novo, com câncer na boca, né? Referente ao álcool. Nossa. E aí o meu pai estava nesse mesmo ritmo também, né? Então acabava que nasci nesse ambiente e tive diversos problemas, né? De não me entender, de realmente se perguntar, mas quem eu era? E eu não sabia, não entendia, não podia me expressar, uma criança que não podia se expressar, não podia se comunicar, porque tinha que evitar conflitos, né? Então estava sempre evitando conflitos, sempre evitando estar me expressando. Então, uma criança muito calada, com vergonha de falar. Então, acabou que eu encontrei essas dificuldades devido a alguns problemas da minha família, né? Nossa, aí eles. Mas assim, como fala, essa dificuldade de expressar era por causa do ambiente do bar. Aí o que aconteceu? O que eu tô tentando entender um pouco mais que os seus pais, eles não. Essa dificuldade pra você seria como, assim?
Você ficava sozinho? Não, a Você... dificuldade que era na mesa, assim, porque o meu pai, ele bebia sempre antes do almoço Uhum. e antes do jantar. Então a gente tinha dificuldade o quê? Daí, só que ele começava a beber, tipo, 10 horas da manhã e a gente não podia falar nada. Ah, Porque se falasse alguma coisa, ele ficava brabo, ele já brigava. E aí depois, daí na mesa a gente não podia falar nada também. Então ele era muito. Ele nunca foi agressivo fisicamente, mas era agressivo com palavras. Então acabava que a gente tinha que controlar. E minha mãe sempre aham. cuidando, né? Sempre dizendo, não pode falar pro teu pai, senão ele fica brabo. Então era uma condução onde a gente não podia se expressar, porque senão Uhum. ele já brigava. Daí ele tinha essa condução, à noite também começava a beber um certo horário, então acabava que era aquela criança sempre humilhada. E eu sempre quis falar, sempre e acabava tendo muitos conflitos. Com meu pai gerava Uhum. muitas discussões, né? Então, esse ambiente. Até eu tive a minha primeira experiência com álcool. Sabe aquela, toma só uma espuminha, Hum. deixando as crianças tomar espuminha, espuminha, espuminha. Com 6 anos de idade eu já fiquei alcoolizado, tomando espuminha Nossa. em festas, espuminhas em lugares assim, deixando, né? Então eu tive uma infância, né, no qual encontrei algumas Uhum. dificuldades assim de comunicação, né? Uma liberdade, né? Liberdade com álcool, liberdade com pornografia, sempre revistas Uhum. pornográficas também dentro de casa, né? Acabava que tinha muita promiscuidade, Sim. né? No de não deixar que a criança ela tenha livre acesso. Então tinha livre acesso a todas as coisas. É, eu acho que era uma geração, assim, porque quando você entra nesse assunto, eu me identifico bastante, assim, porque quando eu era. Não foi com essa idade, assim, eu acho que pra você foi bem, bem antes, mas realmente era, os nossos pais, assim, eles tinham essa cultura, né, na verdade, de liberdade, assim, ele tem que beber, tem que ver, foi pornografia, era cigarro, eu particularmente, eu fumei muito tempo também, então eu olhava meu pai, achava que era a coisa mais normal fumar, sabe, todo mundo fumando, na verdade fumava dentro do tudo quanto era lugar, né, e só que assim, era um ambiente realmente que era bem complicado, né, mas aí, você tava do segundo, continuando a sua história, assim, vocês mudaram de cidade e depois foram pra onde? Isso, daí a gente já estava É, na outra cidade, cidade. em Aham. Em Cachoeirinha, Cachoeirinha. onde a gente, meu pai teve esse outro negócio, teve o mercado, e começou a realmente ter uma nova vida, porque ele havia perdido os outros negócios que ele tinha em Santa Catarina, vieram para Porto Alegre, tinha um negócio, aí não deu certo, foram para outra cidade tentar outro negócio, né? E aí começou, né, essa vida e o Leonardo sempre buscando, né, na verdade, de não se sentir amado. Era uma criança que tinha o problema de não se sentir amado, então buscava sempre estar fazendo coisas, né? Então, desde criança, né, comecei a trabalhar muito cedo, né, Uhum. tentando buscar as coisas alternativas, mexendo com dinheiro muito novo também, né? Com 8 anos já trabalhava no caixa do mercado, ajudando o meu pai, fazendo coisas, limpando, né? Então, sempre buscando fazer coisas para me sentir amado. Mas ao mesmo tempo, né, tive uma infância no qual eu fui obeso, né? Uhum. Tinha obesidade, então sofri muito bullying, né? Uhum. Quando eu era criança. Então eu fiquei muito mexido, fiquei uma criança muito num casulo, né? Então hoje eu enxergo que eu tive uma depressão, né? Uhum. Quando eu era jovem, né? Quando eu era moleque. Só que aí esse moleque aí, ele cresceu, né? E ele começou a buscar as coisas erradas na rua para se sentir, né? Se sentir pertencente, porque não se sentia pertencente em casa. Porque eu achava que as famílias dos meus amigos, né? Eu via só o que eu via, não tava atrás dos bastidores, então eu achava que era bonito. Então sempre querendo ter a vida dos meus amigos. Eu me lembro que eu tinha um amigo, o nome dele era Marcelo. Uhum. E eu não gostava do meu nome, né? Eu não gostava do meu nome. E eu queria ter o nome de Marcelo, porque na verdade, eu queria ter a família dele. Porque eu achava que a família dele era perfeita, que eu via que o pai dele não bebia, não tinha problemas. E eu queria ser o Marcelo. Né? Eu perguntei pra minha mãe, mas por que eu sou Leonardo? A minha mãe, não, porque o seu médico foi Leonardo, quis homenagear.
Não, mas eu queria ser Marcelo, né? Então a gente já percebe uma Uhum. crise de identidade, né? Uhum. Desde criança, por quê? Porque não se sentia pertencente à família, não sabia realmente quem era. E depois de muitos anos, né? Depois né? Tive quase, era com 33 anos que eu fui descobrir realmente o significado do meu nome, né? Leonardo, Uhum. significa leão forte e bravo, né? Esse Entendi. significa Leonardo. E hoje eu imagino uma criança Sim. sabendo isso, né? E ninguém te Assim, falou isso. identificado, né? Só que ninguém tinha me falado, né? E eu também não tinha a tecnologia que tem hoje, não Uhum. tinha buscado isso, né? Mas o quanto é importante, né? A gente, né? Desde criança, a gente identificar isso, né? Hoje o meu filho tem 2 anos e Uhum. quando ele vai para a escola, todos os dias eu digo quem ele é. Filho, tu é amado, tu é tu é um príncipe. E começo a sempre trazer a identidade dele, né? Então é isso que a gente Sim. tem. Porque a minha dor, eu não vou passar isso pro meu Uhum. filho, né? Eu vou fazer que ele não tenha, né? E ao mesmo tempo que aquele moleque sofreu bullying, depois eu cresci querendo ter uma família diferente, e o que aconteceu? Aí eu cresci muito rápido, e aí eu fiquei muito magro, e aí eu Aham. fiz o quê? Eu comecei a eu fazer bullying nas pessoas, né? Que você sofreu, Aquele você sofreu tava que devolvendo. exatamente. Aí me transformei em o quê? Transformei numa pessoa que estava lá julgando as outras pessoas, né? Uhum. Então fazendo coisas Uhum. erradas. E aí com 13 anos já comecei a ir para festa, comecei a utilizar cada vez mais álcool, comecei a me embriagar, conhecendo pessoas erradas, né? Desde muito novo. Conheci pessoas que roubavam rádio de carro naquela época. Ah, roubavam rádio de carro. Ah, me convidavam. Ah, vamos lá. E eu, para me sentir pertencente, Sente. ah, vamos lá, eu Uhum. ajudo lá, fico cuidando e coisa e tal. E aí foi que começou, né? As coisas cada vez mais, né? Entrarem num patamar, né? Até me tornar, né? Como tá aí no meu livro, né? Até me tornar um dos maiores traficantes de êxtase do sul do país, né? Nossa. Chegou esse... Mas aí, como que você. Nesse caso, seus pais não enxergavam isso, não estavam com você, simplesmente. Ou você se escondia. Porque não tem como, né? Você tá envolvido com as drogas, acontecendo tudo isso na sua vida, e seus pais estavam o quê? Estavam ausentes nesse momento? Não, os meus pais sempre presentes, só que o que eu fazia? Eu ocultava, eles sabiam que eu ia em festas, Uhum. tudo, mas eu ocultava, eu tinha muito dinheiro. Era uma criança, só que eu não podia aparecer com Aham. meus pais dinheiro. Então eu tinha muito dinheiro escondido. E eu gastava o que dinheiro? Eu gastava nas festas. Eu pagava para todo mundo. Eu era aquele que tinha que estar com um monte de gente junto de mim. Eu Aham. tava sempre bancando, sempre me alimentando disso, né? Às vezes parecia com uma roupa mais cara, só que ao mesmo tempo eu trabalhava também. Aham. E aí eu dizia que eu era muito econômico, mas na verdade eles não quiseram entender, né? Uhum. Hoje eu vejo, né? Não quiseram acreditar no que estava acontecendo, mas eles sempre presente, mas aqueles pais que eram presentes, mas ao mesmo tempo com as dificuldades Uhum. que eles tinham, né? Com o que eles viveram também na infância deles, né? Aquilo que eles não tiveram essa condução, né? Que pudesse me ajudar nesse momento, né? Entendi. E aí, você tá passando, você tava lá no meio, o maior traficante. Vai virar o maior corte, né? O maior traficante do sul, né? Quando que foi essa virada aí? Como que Exato. foi? Então, e isso, né, foi muito doido, eu Aham. digo assim, né, porque apesar de com 18 anos eu já comecei, né, a buscar cada vez mais, né. Com 20 anos eu já fui um dos maiores produtores de festas do sul do Uhum. país, né, eu fazia festas raves, né, e aí das festas raves eu comercializava o êxtase dentro dos lugares, eu botava 3, 4 mil pessoas numa Nossa. festa, né, então eu comecei a viver aquilo, né? Viver aquele mundo de festas, aquele mundo de promiscuidade, aquele mundo de prostituição, né? Eu acho que eu Aquele. devo ter ido uma festa sua em algum momento. Teve uma época minha que eu fui, mas. Perdão de cortar. Ai, Não, mas é ai, muitas meu Deus. vezes isso, né? O que É, acontece? As é pessoas, péssimo. elas querem, elas quando têm um vazio, porque eu sempre Sim. tive um vazio, e Uhum. elas acabam tentando preencher com outras coisas, né? Sim. Experimentando outras coisas, outros lugares, né? E muitas vezes, igual graças a Deus, você Uhum. foi conhecer, mas você não se perdeu. Quantas pessoas que vão em uma vez e se perdem, né? Amigos meus de uma vez e duas, e estão até hoje, que eu sei de histórias, Nossa. né? Outros foram uma, duas, perderam a vida, né? Então, é um mundo realmente que
não te leva, só te leva a algum lugar, ou a Sim. um vício ou à morte, né? Sim. Mas o que eu vejo hoje com tudo aquilo, né? Que é o vazio, né? O vazio que a gente carrega, a gente quer se preencher com algo. E eu carregava esse vazio comigo, né? Uhum. Então, de muitos relacionamentos também, de não valorizar, né? Porque era uma criança que desde muito novo, né? Acabou tendo uma sexualidade muito aflorada Uhum. desde criança. Então, para mim, mulher sempre foi um objeto, né? Então, não tinha aquele amor, aquele respeito Uhum. pela mulher. Então, acabando fazendo coisas, envolvido com muitas mulheres, aí depois envolvido com festas, com drogas, né? Acabei me tornando, né, nesse mundo, né? Porque a gente é aquilo que O ambiente aquele ambiente, exatamente, né? E o Uhum. ambiente sempre vai vencer, né? Não adianta a gente querer, mas vai vencer. Então foi que ao passar desses anos eu fui cada vez mais piorando, porque cada vez mais conexão, cada vez mais poder, cada vez mais coisas, mas aquele cara que sempre tinha um vazio, né? Uhum. Tinha a minha família, mas não dava bola para os meus pais, né? Não tinha essa conexão que eu tenho hoje, né? Muitas feridas, muitos traumas, e acabava sempre querendo buscar em fé. Eu saía todos os dias, né? Todos os dias era uma festa, todos os dias era algo, queria viver algo novo, viver algo novo. Até que foi a primeira vez que eu tentei tirar minha vida, né? De aquele cara que tinha muito dinheiro, aquele cara que tinha muitas mulheres, aquele cara que tinha tudo, mas no tempo não tinha nada, né? Foi que eu falei, nossa, eu vou entrar numa viagem que eu não quero voltar. E comecei a usar um monte de coisas, misturar um monte de drogas. E eu fiquei 2 dias sem saber quem eu era, eu fiquei 2 dias completamente em transe. Essa foi a primeira vez. E ao longo disso foram 3 vezes que eu Nossa. tentei, né? Mas assim, o que que passava na sua cabeça, assim, tipo, você tava buscando algo, aí você simplesmente quis desistir? Buscando Tenta... uma felicidade, porque o que é, né? A droga é uma felicidade momentânea, é um prazer Aham. momentâneo, a gente quer prazer imediato, né? Então eu queria aquele prazer, aquela sensação, né? Aham. Que é a sensação legal, aquela sensação. Porque se a gente dizer, droga não é legal. Não, é mentira. Uhum. A droga é legal. A droga te dá prazer. Você vai utilizar ali, você vai ter um prazer instantâneo. Mas o depois, o que acontece depois, né? Então, é sempre um prazer imediato. Uhum. E o que vai te levar a isso, aquilo que tu está utilizando, vai te levar para qual caminho que vai te levar aquilo que você tá, aquela substância que você está ingerindo. E foi esses caminhos que foram me levando. Foram caminhos obscuros, cada vez mais promiscuidade, cada vez Uhum. mais negócio, cada vez mais envolvimentos em tudo quanto é lugar. Aí você conhece pessoas que são ladrões, aí você conhece prostituta, aí você está mexendo com um monte de negócios. E foi assim que eu fui me desenvolvendo nas coisas erradas, né? Uhum. E até que eu falei, cara, mas não me fazia. Eu tinha as melhores festas, viajava para fazer festa. Eu conheci São Paulo Uhum. por uma festa. Me lembro que tinha a Skull Sensation aqui em São Aham, Paulo, sim. festa de branco. Uhum. Eu pegava o avião e vinha pra festa e voltava. Só pra festa. Então, mas sempre aquele vazio, sempre Uhum. aquele algo, né, que parecia que não me preenchia. E aí foi até que um dia que eu percebi, nossa, mas será que nada vai acontecer comigo mesmo? Os meus amigos na minha volta ou eram mortos, porque é Uhum. essa vida que levava, ou tu era morto, ou tu era preso. Sim. Outros eram presos, outros aconteceu isso, acontecia aquilo, e sempre sobrava o Leonardo. E eu não entendia no início, né? Por que que... Eu achava que... Aí fazia uns trabalhos, né? Tinha uma religião, né? Que eu servia, era da religião Umbanda, no qual fazia trabalhos, achava que isso iria me Aham. adiantar, ia fechar meu corpo, coisa e tal. Cada vez... Só que aí eu comecei a buscar o quê? Buscar uma família, porque eu tinha uma dor de não enxergar que eu tinha uma família. Uhum. E aí essa dor de não enxergar, eu sempre tive um sonho de ter a minha família, para me suprir aquela dor, né, lá da minha infância, né? Uhum. Então eu sempre tava, só que eu tava buscando a dor, uma família onde? Nas festas, né, nos lugares, né, com trabalhos espirituais errados. E aí foi cada vez mais me afastando,
me afastando de realmente o que é importante numa família, né? E aí foi essa condução, né? Ao longo da minha vida até que me fez, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Aí eu comecei a largando as coisas, larguei a religião que eu servia, aí fui na igreja, entrei numa primeira igreja, voltei, que minha família é católica, entrei para a igreja católica, aí comecei a ir nas missas, e foi aí que eu pedi. Foi aí que eu pedi, eu passei a pedir com fé, assim, pedir para uma santa, eu não quero mais essa vida, eu não aguento mais, eu quero realmente uma família, eu quero uma esposa, me arruma uma esposa, eu não aguento mais. Isso já tinha 31 anos, fazem 7 anos isso. Fazem 7 anos esse processo. Ah, até recente, então. Nossa. Fazem 7 anos. E eu tinha 31 anos de idade, eu falei, eu não aguento mais essa vida. Eu vivi em festas dos 18 aos 31, foram 13 anos. E aí eu peguei e disse que eu não queria mais. Falei, Senhor, eu preciso de uma família, preciso de uma esposa. E 10 dias depois, eu conheci que é a minha esposa hoje. Que foi o quê? Que foi a primeira mulher a me enfrentar. Porque até então nenhuma mulher tinha me enfrentado. Nenhuma mulher tinha dizido, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, eu não aceito o que você faz. E aí eu falei, cara, é resposta de Deus. Eu falei, Deus me escutou. E aí quando ela disse que não aceitava o que eu enfrentava, o que eu fazia, né? Eu peguei e achei, nossa, é a minha oportunidade. E eu simplesmente larguei tudo que eu fazia. Eu disse, não, esse é meu portal, essa é a minha oportunidade de uma vida nova. E foi aí, através da vida da minha esposa, que hoje eu estou aqui. Hoje eu tenho uma família, né? Hoje eu tenho meu filho, que eu amo muito, né? Que é muito especial, que é obra de uma... eu digo, né? O meu filho ele veio realmente num tempo diferente, né? Ele é um filho de pandemia, ele é uma promessa, né? Então, ele vem a algo para realmente selar esse novo momento, esse novo marco na minha vida, essa nova história, né? Que eu tô reescrevendo e que eu escrevi juntamente ao meu livro, né? Que muitas vezes eu vivia com esse vazio, que me carregava. E aí veio a minha esposa, através da vida da minha esposa, através de ela ter me levado na igreja evangélica. E dentro da igreja evangélica foi a primeira vez que eu me senti amado. Quando veio um membro e disse, nossa, muito obrigado por ter vindo aqui, você é muito importante. Me deu uma Bíblia. Me deu uma Bíblia e disse, começa com João. Começa a ler a Bíblia com João. E no outro dia ele me ligou para ver como é que eu tava. E foi aí que começou realmente a minha história. Foi aí que começou um novo tempo. Foi aí que realmente veio luz pra minha vida. Uau, nossa, contou toda a história, assim, mas eu vou pegar os detalhes, tá? Por favor. Essa hora que a sua história, Leonardo, eu tento fazer quer dizer, o tempo que eu te conheço, as coisas vão acontecendo, a gente passa esse período em Alphaville que você tá, quando eu tava lá também, é um outro ambiente, é uma outra energia, e como que eu posso explicar? Eu me identifico tanto com o que você fala, dessa parte de você sair dos vícios e a sua esposa, né, na verdade, mudar tudo, né? A mulher mudar tudo. E eu acho que o assunto que eu tô tentando inserir aqui seria isso, sobre o relacionamento de homem e mulher, né? Porque pra mim não é um episódio que eu vou fazer um episódio pra contar a minha história também, que eu não contei, né? Vou te convidar lá pro meu podcast. Porque assim, a minha história é muito parecida com isso, sabe? Porque resumindo, eu tava envolvido, eu não conseguia me envolver tanto assim com... Deus era bom comigo nesse sentido, na questão de vícios, porque ele me dava um corpo fraco pra isso. Então eu bebia, passava muito mal. Eu usava droga, eu passava muito mal também. Aí eu falava, caraca, eu não aguento mais passar mal. Aí só que meus amigos, vamos, tentava de novo, e não conseguia. E aí teve uma vez que eu tinha fumado uma maconha na época. Aí eu pensei que ia morrer, assim, né? Eu entrei num transe lá, falei, cara, vou morrer aqui. Quando eu saí daqui, eu falei, nunca mais quero isso na minha vida, né? E aí, eu nem tinha entendido que Deus foi bom nesse sentido. Mas quando eu conheci minha esposa, mudou tudo, né? E aí, quando você fala assim, que a sua esposa
a palavra te confrontou, né? Talvez seria isso. Você Isso. pode contar um pouco mais como que seria isso, sabe? Como que foi esse relacionamento, né? O que que ela fez que fez assim, meu, eu vou mudar mesmo. É fácil falar, né? Mas eu acho que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? Você consegue me Com explicar isso? certeza, porque o que que hoje, né, eu carrego o que eu carrego aquilo que eu levanto hoje a minha bandeira sobre Uhum, relacionamento. Porque eu vejo que tudo acontece através do relacionamento, né? A gente está aqui porque a gente teve um uhum, relacionamento e a gente está hoje conversando, né? As famílias, elas são construídas através de relacionamento. E a minha família foi construída por isso, por eu entender que era uma oportunidade, era um portal, né? Era uma pessoa diferente, né? Porque eu não tinha acessado ainda pessoas, ou as pessoas elas usavam comigo, ou achavam, tipo, tá tudo certo e ele tem ele tem dinheiro, ele pode me proporcionar algo, ele pode me levar a lugares, né? E quando eu vi que ela era diferente, né, de realmente não, isso aí que você faz, isso é errado. Eu te conheço, eu sei o que você faz. E eu entendi que realmente não. Eu não queria mais viver aquela vida, porque eu enxergava que eu precisava de uma família, eu precisava ser preenchido por algo, né? E Deus utilizou ela. Deus utilizou ela para o quê? Para me puxar das trevas, né? Para me puxar da escuridão que eu vivia e me trazer o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor que é uma família, o verdadeiro amor que é realmente a presença do Senhor, né? Porque através dela, ela foi o portal, através da vida dela, ela me levou para a igreja. Dentro da igreja eu conheci a palavra, eu conheci realmente o amor verdadeiro, né? E você estava falando que o relacionamento, né? Eu digo hoje, a mulher ela tem um poder em cima do homem, né? A mulher ela pode botar o homem lá em cima quando ela pode botar o homem lá embaixo, né? Ela tem esse termômetro, né? Então por isso que quando a gente entende que a mulher ela faz realmente totalmente o sentido e totalmente esse termômetro, quando a gente encontra realmente a pessoa que vai nos levar para outro nível, a gente não pode perder a oportunidade. A gente não pode perder a oportunidade de realmente construir algo novo, construir algo, né? Que realmente Deus já tinha separado aquela mulher para aquele homem, né? uhum. E como que hoje eu entendo isso, como a gente está cuidando, né, da nossa esposa, da nossa promessa, porque ela foi uma promessa que veio através dela da minha vida, através dela eu conheci o evangelho, eu Uhum. conheci, né, o amor do Senhor, eu me senti amado, me senti preenchido, não pelo amor porque o relacionamento muitas vezes a gente não consegue. A gente tem um relacionamento onde a gente briga, a gente discute ali, daí a gente já tá com o sentimento não, mas ela fez pra mim, mas ela fez aquilo. Então, mas o amor realmente verdadeiro, né? O amor, eu digo sempre assim, ó, quando a gente entende que o amor é uma decisão, né, Uhum. a gente decide amar alguém. Então, apesar de qualquer coisa, eu vou amar aquela pessoa, né? Não é por circunstâncias. Não é, o amor é uma decisão. Porque quando nasce um filho, por mais que o filho faça mil e uma Uhum. coisas para nós, né? A gente decidiu, a gente Uhum. escolheu. Sim. Não, ele é meu filho. E que nem a nossa esposa, né? Ela é minha esposa. É a minha decisão amar ela, né? E o relacionamento para mim é isso. E através dela, né? Eu entendi, né? Eu trouxe, né? Realmente isso e o nome da minha esposa. Aham. O nome da minha esposa é Clarissa. Clarissa Ohana, né? Clarissa é a Uhum. luz. E Ohana é família. Ah, nossa. Forte aí. E o que Caraca. Deus me trouxe? A luz e a família. E eu fui entender isso Sim, depois. Eu fui sim. entender. E quando eu soube disso, eu fiz até uma tatuagem nas minhas costas com o nome dela, dizendo né, isso, né? O quanto poder, o Deus se preocupa com cada detalhe. E Uhum. muitas vezes, só que às vezes a gente está com escamas nos nossos olhos Sim. que a gente não consegue enxergar a preciosidade dos detalhes, né? E às vezes a gente vê as dificuldades, a gente pode estar enfrentando uma dificuldade, mas se a gente olhar, nossa, como eu estou sendo cuidado, como Deus está me cuidando, né? Em cada pontinho, em cada detalhe, né? Para realmente Uhum. me levar para o nível, não o que a gente quer, mas o que Ele quer, né? Porque o propósito não é nosso. Quando eu entendi que o propósito Uhum. não era meu, mas o que Deus quer? Por que Deus me livrou de Isso. tanto? Para quê? Para mim ter a minha vidinha, para mim ficar na minha zona de conforto? Não, para mim cumprir a obra dele. Por que eu me posiciono hoje? Por que eu faço coisas diferentes? Por quê?
Porque eu entendo que tudo aquilo que aconteceu na minha vida, todo aquele cuidado por nunca ter acontecido nada comigo, porque eu sou de aço, porque eu sou o cara, não, porque Deus me queria para algo novo. E quando eu entendo isso, aí realmente eu tô apto para viver a minha vida extraordinária. Vamos lá, então, você teve essa clareza, né? Na verdade, principalmente quando você encontra com sua esposa, te livra, né, de todo esse mal, te auxilia nisso, né, te confronta, dá esse entendimento do propósito que tem que estar seguindo, né? Exato. Vou fazer uma pergunta um pouco mais espiritualizada, Por né? A favor. pergunta que sempre fazem, né? Como que a pessoa encontra esse propósito, né? Assim, como que você sugere para a pessoa se encontrar nisso, na verdade, pra encontrar seu propósito, né? Porque eu entendo que não é o propósito, a gente não vai encontrar, o Uhum. propósito ele vai nos encontrar, né? A gente não vai, vou buscar, porque se a gente vai buscar as mesmas coisas que a gente correr atrás do vento, né? A gente vai ficar correndo. Mas o propósito em si, ele vai nos atingir, né? O propósito de Deus, ele vai nos atingir e a gente vai entender que realmente não. E o propósito tem sempre a ver com pessoas, sempre vai ter a ver com pessoas. Porque Jesus, ele é pessoas, né? E o propósito, ele vem quando que realmente eu entendo do amor dele, o amor que Jesus teve na cruz, né, para nos salvar, para nos trazer o perdão, né, porque tudo aquilo que eu fiz, mesmo antes de eu entender, eu já fui perdoado, né, pelo sangue do Senhor na cruz, eu já fui perdoado. E quando realmente eu entendi, quando eu senti o amor, né, e a misericórdia, de ele ser tão misericordioso, de tão me honrar, né? E aí eu fiquei constrangido, dizendo, nossa, mas tem algo gigante. Tem algo gigante. E quando uma vez eu tava na minha casa lá no sul, eu tinha ido na igreja, né? Eu via aquelas pessoas falando em línguas, eu falei, cara, mas que é isso, né? Tipo, não tinha muita intimidade com a igreja ainda, tava frequentando, e eu sei, nossa, mas como que acontece isso? Como que as pessoas, como que surge, né? E aí eu tinha ido no culto, tinha sido tocado realmente muito forte. E aí isso fazem 3 anos que aconteceu isso. Não, 4 anos, porque meu filho vai fazer 3. Ele não tinha nascido ainda. Isso fazem 4 anos. Já estava indo na igreja, frequentando a igreja há 3 anos, mas de uma forma não tão com intimidade que nem nesse dia. E aí foi então que eu levantei de madrugada, porque eu sempre via as pessoas, né, falando, nossa, vai acordar de madrugada e tu vai orar e as coisas vão acontecer de uma forma diferente, que é a oração poderosa das 3 horas da manhã. E eu falei, será que é? E aí eu nunca tinha orado de madrugada e eu fui no banheiro e acordei. O Senhor falou assim, vai orar. E eu peguei e fui orar. E foi quando eu orei e que eu fui entender, né? Aí começou a vir aquele calor, começou a vir. Foi como eu me senti abraçado, me senti tocado. O Senhor pegou, me abraçou, me tocou e disse que eu ia viver um novo tempo. Eu comecei a chorar. E ele me levou até o banheiro. Lá no sul era inverno, era muito frio. E aí eu liguei o banho gelado, né? E eu comecei a falar línguas estranhas, comecei a falar. E eu entendi que eu iria viver um novo tempo através da minha escolha de estar ali, da minha escolha de querer mudar de vida. E o Senhor só me disse assim, a partir de hoje, você não vai ingerir uma gota de álcool, porque foi o álcool que conturbou toda a tua família. São maldições hereditárias que vêm através do álcool. E eu ainda bebia socialmente, tinha churrasco, tomava uma cerveja, tomava isso, aquilo. E desde aquele dia, nunca mais. Por quê? Porque eu entendi que a minha ligação com Deus, porque a gente é pecador, né? Naturalmente a gente pecando. Mas se eu ingerir um álcool, eu vou pecar, mas com consciência. Né? E os pecados são muitas vezes inconscientes. E aí, para mim, não perder minha intimidade. Porque foi através daquele dia que eu entendi realmente o que é o amor perfeito dele, né? Foi a maior experiência que eu digo na minha vida, foi o maior êxtase que eu digo. As pessoas elas acham que droga, a droga vai me levar à viagem. A maior viagem eu sei por experiência. Eu já vivi tudo que você imagina de drogas, eu já utilizei.
Mas a maior experiência, a melhor sensação, o maior prazer que existe é realmente a presença do Espírito Santo. É quando o Senhor te abraça, quando o Senhor te realmente te acolhe, diz assim, ó, filho, eu tô contigo e eu te escolhi. Você foi escolhido para viver um novo tempo. Só que aí que começa a gente acha, daí tá tudo certo, né? Deus tá contigo e nada vai temer. Realmente, se ele está conosco, nada vai nos temer. Mas aí que vem o quê? Vem o mal querendo nos atravessar, vem as dificuldades, vem as flechas dos inimigos e a gente tem que estar sempre fortalecido. Mas o que eu digo sempre é o quê? Que o propósito, a gente não vai achar o propósito, é ele que vai nos achar. Aqui eu fico refletindo muito sobre isso, que até mesmo lá, quando eu te conheço, já agradecendo, é engraçado, né? Como que Deus usa as pessoas. E eu agradeço demais porque quando eu te conheci, você abriu a porta da sua casa sem me conhecer. E foi bem engraçado. Falaram assim, não, vem aqui, tem um churrasco, né? E eu tava bem num processo disso, na verdade, eu tava na real, meu processo foi nesses 2, 3 anos. Eu falo que assim, muitas vezes é um processo de empreendedorismo e tal. Mas assim, na real, eu tava num processo de busca espiritual. Uau. Porque eu não conhecia, na verdade, eu não conhecia o Espírito Santo. Simplesmente eu conhecia do que eu fui ensinado, assim, na igreja, quando era criança, era, você acredita em Jesus, você tá salvo, e acabou aí. E eu tava nessa busca. E é engraçado, né, como que Deus usa a gente, por isso eu te agradecendo por isso, que aquele dia me marcou demais, assim. Porque aí vocês deram uma palavra e tal, e aí a gente vai na palavra que era a minha busca que tinha lá atrás, era a questão da intimidade, que eu acho que é muito importante. Você quer ter, as pessoas buscam a bebida, a droga, né? Essa experiência maluca aí. Só que assim, a gente consegue ter a melhor experiência com o Senhor, só que tem essa dificuldade. Eu digo que foi bem difícil. Agora, para eu ter esse entendimento, demorou muito. E como que você deixa essa recomendação de como que as pessoas, que eu acho que é uma grande maioria, assim, tem essa mesma dificuldade de como ter mais intimidade com Deus, como estar mais próximo. Isso para mim foi um marco, porque foi aqui através de eu ter vindo para São Paulo, desse movimento de estar em Alphaville, num ambiente diferente, um ambiente, né, profético, porque, né, o Senhor é o alfa, né? O Senhor é o tudo, né? A gente está em alfa, a gente está no centro. E as pessoas que estão ali, elas estão buscando muitas vezes muito mais a espiritualidade do que outras coisas. Claro, tem muitas pessoas lá que estão preocupadas só com dinheiro, com certeza tem. Mas tem outros, no entanto, que estão preocupados buscando isso, realmente, né, crescer espiritualmente. E foi aí, através de uma mentoria, que eu entendi que eu não tinha ainda a conexão que eu queria com o Senhor, porque eu tinha vestígios ainda de não perdoar o meu pai. Então eu não tinha uma intimidade por completo com o Senhor, eu tinha uma intimidade. Mas o que eu posso te dizer hoje, te afirmar o que aconteceu comigo. Quando eu peguei e tive uma intimidade com meu pai, quando eu olhei para o meu pai realmente e perdoei ele, né? Mas não perdoar para falar, pai, me perdoa por tudo. Não, é perdoar de coração realmente, tu ficar leve. Porque muitas vezes as pessoas elas dizem, não, mas eu te perdoei. Mas quando fica próximo, não consegue nem conviver. Não consegue nem escutar a palavra do outro. E eu achei que eu já tinha, porque eu já tinha entrado num processo, eu já tinha feito, né, já tinha feito algumas coisas com meu pai. Achei, não, tá tudo certo, tá perdoado, né? Eu já tinha perdoado meu pai, a minha infância, tudo, as coisas. Mas ainda me incomodava as atitudes dele. Porque os pais, a gente tem que honrar pai e mãe, é bíblico, a gente tem que honrar. E não é só honrar por dar dinheiro, não, é honrar, é saber respeitar que ele, eu não vou mudar meu pai e minha mãe, eu vou aceitar eles, eu vou honrar eles aceitando quem eles são, né? E vou aceitar aquilo que Deus fez, porque através da vida de Deus escolheu eles para nos trazer a nossa vida, né? E foi aí que eu comecei a trazer esse entendimento, comecei a trazer essa leveza e realmente eu entendi. E antes de vir pra cá, eu me lembro que eu conversei com meu pai, eu tô indo pra São Paulo. Ele, cara, tu é louco, tu vai perder tudo, o que tu tá fazendo? Começou, e ficou muito bravo, me jogou uma praga em cima de mim. Eu falei, pai, eu te respeito, mas eu não aceito isso aí, eu não aceito isso pra mim. E a gente ficou meio turbulento a nossa relação, né?
E aí quando eu voltei depois, voltei com uma outra mentalidade, uma outra sabedoria, né? Com intimidade. E aí disse para ele, pai, me perdoa, eu quero que o Senhor me abençoe, eu preciso da sua bênção para mim viver um novo tempo, para mim prosperar. E ele me abençoou. Ele falou, mas como que eu vou abençoar? Não sei abençoar, meu pai não é cristão, mas ele me liberou a bênção. Muitas vezes a gente não consegue, né, ter essa intimidade com o nosso pai lá em cima, porque a gente não tá tendo uma intimidade com o nosso pai. Não tá realmente, né, com o nosso coração leve. E hoje, meu pai continua fazendo as mesmas coisas. Graças a Deus, Deus libertou ele do álcool, né, vive um novo tempo, né. Mas algumas atitudes são as mesmas, né. Só que eu fico leve, eu fico com amor, eu olho com ele, eu fico com ele, pai, nossa. Eu consigo falar, consigo me expressar, consigo ter essa intimidade. E desde então que eu consegui realmente ter essa intimidade com meu pai, é que eu consigo me relacionar ainda mais com Deus. Então, o que eu posso trazer hoje, como que eu vou ter intimidade com teu pai? Ah, mas eu não tenho pai, eu perdi meu pai. Mas, ora e pede e fala com seu pai, conversa com ele, traz ele, né, visualiza ele, conversa com ele, pede perdão, e eu tenho certeza que você vai viver um novo tempo quando tirar isso do seu coração. Então teremos que ter, deixa eu ver se eu entendi assim, preciso perdoar, tirar esse bloqueio, essa questão, o problema que estava me incomodando, que estava me afligindo, perdoar ele, ter esse entendimento, né? Porque, né, não faz sentido. Aí você vai entender, teoricamente, no meu linguajar, você abre um canal, né? Porque você libera, né? Isso, libera esse perdão, né? Exato. Bem profundo. Leonardo, é que eu fico, você começa a entrar nesses assuntos, começo a refletir aqui, porque o que eu falo assim, o que eu busco muito é esse acesso, assim, essa conexão com Deus. Porque tudo que a gente faz aqui, nessa terra, assim, é muito fácil a gente tomar nossas decisões, né? Assim, tudo que a gente quer fazer, teoricamente eu acredito que a gente consegue. Tudo que eu quiser fazer pode ser qualquer coisa. A gente consegue. Só que é uma coisa a gente fazer na nossa força e a outra tá com o favor de Deus. Exato. Quando você tá embaixo dele, o fardo é leve, né? Que a gente fala, né? Só que, poxa, como que faz? Sempre eu fico assim pensando. Aí eu fico pensando, como que é o lance, né? Pra estar escutando ele melhor, né? Ter essa intimidade. Como que eu vou desbloquear disso? Como que é a forma de você encontrar esse problema? Tem vezes que a gente tá falando de drogas, de vícios, né? De relacionamento de paz, né? Eu fiz a pesquisazinha aqui, né? Você também agora é coach de relacionamentos. Sim. Então, quais são aí os principais problemas que causam, né, que as pessoas carregam, assim, que você pode estar falando assim pra gente? Deixa eu só complementar algo relacionado também à intimidade. Eu busquei melhorar muito mais a minha intimidade quando eu entendi, né, sobre jejum, né, sobre o jejum, né? Eu achava que não, mas realmente quando a gente começa a matar a nossa carne, o nosso espírito permanece, né? A gente começa a ter mais ligação, começa a permanecer mais a presença do Espírito Santo. Fazem 2 semanas que eu fui no monte. A gente ficou no monte, a gente ficou 24 horas no monte, sem tomar água e sem comer, só orando, né? E foi o nosso líder junto, nosso líder da nossa igreja junto, né? A gente teve um momento realmente de muita intimidade, um momento que não podia levar celular, não podia fazer nada, não podia fazer intimamente nada, era só adorar, né? E matar a carne. Porque quando a gente está matando a carne, a gente está aumentando o quê? Aumentando a nossa espiritualidade, né? Então só queria trazer isso também, que eu tenho certeza que muitas pessoas elas não conseguem, né, realmente, né, entender que muitas vezes a gente tem que matar a nossa carne, né? Todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que matar a nossa carne e aumentar o nosso espírito. Mas respondendo a sua pergunta, né, sobre o relacionamento, né, sobre essa construção do relacionamento, né? O que eu entendo hoje, a base de tudo é o relacionamento. Até um índice, né, que eu entendi, nossa, mas por que eu vim para Barueri, tô em Barueri, Alphaville, né? E o que Deus quis me trazer aqui? Porque sempre tem um porquê.
Sempre tem um porquê. E porque eu comecei a falar sobre relacionamento, porque eu comecei a buscar, se eu tive problema com relacionamento, eu fui ter um relacionamento com 31 anos de idade, né? Os meus pais, né, um relacionamento conturbado, mas minha mãe sempre lutou pelo casamento dela. Hoje ela tá vivendo, né, aquilo que ela lutou a vida inteira, né? Tá desfrutando. E eu não entendia o porquê. E eu fui ver que Barueri é a cidade do país onde tem mais índice de divórcio, de pessoas se divorciando no país, né? E eu falei, cara, mas olha só. E eu falando sobre relacionamento. E aí as pessoas já estão preocupadas. A prefeitura de Barueri, ela tá fazendo um movimento, até chamaram alguns amigos meus para estarem fazendo, que eles vão fazer um movimento que para casais, para falar sobre relacionamento, sobre família, para buscar. Sim. Porque quando se acaba, a gente acaba com a base, porque a família, eu enxergo o quê? É a base, é a base. E se a gente tá separando essa base, como que essa estrutura vai? Mesma coisa que esse prédio que a gente tá, né? Sem a base, será que vai se sustentar? Ah, pode, mas será que não vai pendurar para um lado, vai pendurar para o outro? Como que vai ser, né? Então, o relacionamento eu enxergo como a base de tudo, né? E como uma decisão, né? A gente tem que decidir, né? Realmente, decidir o amor, decidir amar aquela pessoa acima de qualquer erro. Porque quando a gente conhece, a gente não enxerga os erros, né? A gente enxerga as qualidades. Só que vai passar o tempo, a gente com os nossos vícios emocionais também, com aquilo que a gente tem, a gente acaba despertando. Muitas vezes a gente tem inimigos que a gente entende que é um inimigo, mas que lá atrás ele era o amor da nossa vida, né? Então hoje eu vejo esse movimento que a gente está construindo, né? A gente está buscando, e eu quero até te convidar para estar juntamente comigo nesse projeto, que a gente precisa de casais, a gente precisa de pessoas, né? Porque as pessoas que eu atingo são diferentes que você atinge, né? Se cada um atingir famílias, cada um estiver em lares, né? Através desse podcast, que eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas, muitas famílias, né? Vão levar essa mensagem, né? Esse algo a mais, né? Que vai fazer com que essa base, né? Ela seja uma base forte e realmente colha os frutos, que são os filhos, né? São os filhos fortes, os filhos com realmente um entendimento que a família é o tudo. Porque não adianta eu ter dinheiro. O dinheiro vai servir para quê? Para potencializar algo, mas se eu não tiver uma família, eu vou desfrutar do quê, né? Eu vejo muitas pessoas, até hoje, tava na academia lá, as pessoas tirando a vida, só que ninguém fala nada disso, né? Porque não pode falar, porque senão também vai. Mas muitas pessoas com muito dinheiro em família se suicidando. A todo tempo acontece isso. E por quê? Será que é o dinheiro? Não, é por causa da família. Por não se sentir amado, por não ter uma relação realmente de transparência com a sua esposa, de não dizer assim, ei, tô com um problema, me ajuda, vamos passar junto com essa dificuldade, vamos construir algo junto, vamos construir essa base sólida, vamos realmente construir algo que vai ser uma referência para os nossos filhos. Então eu vejo relacionamento isso. Nossa, o que você tá falando é bem o que eu tava conversando com minha esposa algumas vezes. Eu conversei que é isso, né? A gente busca o financeiro, né? Na verdade, a gente prioriza errado. Acho que a palavra certa é essa. Porque fala assim, por que você trabalha tanto, né? E aí a resposta é sempre assim, não, porque eu quero dar uma vida boa pra minha família. E aí, em vez disso, você larga todo o seu tempo no trabalho. Cara, isso era algo que já tava no meu coração faz tempo. Eu tava falando que eu tava com vontade de falar. A pessoa usa como desculpa. O homem, é o cara que não é um homem, né? É um menino, né? Ele pega, ele fala assim, ele sai de casa, fala que vai trabalhar, se mata lá, se mata não, entre aspas, né? Muitos nem se matam, né? Só fica fora de casa, volta pra casa cansado e fala, não, eu fiz o que tinha que fazer, eu tô fazendo por causa de vocês. Eu acho muito pesado isso. Aí até um tempo atrás eu ficava assim meio com raiva disso. Eu falei, cara, eu fico pensando, não, esse cara tá muito perdido, né? Ele tá muito perdido. Esse cara é o cara que precisa de ajuda. E aí o grande ponto é esse, né, na família, né? O cara pega, ele se engana esse tempo todo e tá, no fim não tá bem financeiramente e tá acabando com a família dele. E esse cara aí, o outro, que consegue financeiramente, na hora que consegue o financeiro, ele vai entender que não, ele estava enganado e não consegue restaurar a família dele. E aí também não consegue baixar a bola. Fala assim, não, vou ser humilde, eu vou tirar meu orgulho agora, né? Ele também não consegue fazer isso, né?
Mas é por isso que eu honro demais a sua vida por causa disso, que você tá olhando dessa forma, querendo ajudar as pessoas, né? Criando esse movimento, Deus usando sua vida, sabe? Eu honro demais a sua vida, Amém, Leonardo, sabe? amém. Recebo. Show. Ahn, eu não sei, a conversa, quanto tempo tá passando aqui? Se a gente já tá... Eu tô sem o negócio aqui. 54. Vamos lá, eu queria aproveitar, eu posso, né? Eu Claro, com posso... certeza. Que a gente tava falando aqui, um assunto que eu queria tocar era nessa parte de coach mesmo, sabe? Eu tenho algumas conversas, principalmente alfabética, que a gente vem, e eu queria até desmistificar um pouco disso, que é uma área que você está atuando bem agora, e eu não sei, que sempre falou que o coach tem uma imagem errada, né? E eu queria assim que se você conseguir explicar o que é isso exatamente, né? Para os nossos espectadores aí entenderem, porque eu tenho uma das coisas que eu carrego assim, eu quero desmistificar isso. Tem muita gente ruim, mas eu acho que é muito importante na vida da gente. Você pode explicar o que Com seria o coach? certeza. Na verdade, o coach ele ficou muito zoado, né? É. Então, com aquilo que aconteceu, a mídia também batendo muito forte, as pessoas dizendo que era coach fazendo isso, né? O Pablo também, né? Teve alguns fatos ali, né? Que aconteceram. Então, que as pessoas começaram a bater muito e as pessoas não tinham, né, mais aonde fazer. Vou virar coach e vou ajudar pessoas. Vou virar coach e vou ajudar pessoas, né? Mas a gente tem que sempre identificar, né? O que está por trás, né? Quem está por trás daquele nome, né? O coach, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas acabam que, igual um advogado, né? Tem advogados bons, tem advogados ruins, né? Mas quem é que está por trás daquele nome, né? Quem está por trás daquele advogado? Quem está por trás daquele coach? É isso que a gente tem que identificar. E como que a gente vai identificar isso? A gente tem que olhar sempre quem? Olhar os frutos. Quem são os frutos? São os filhos, são a família, né? O que eu digo para as pessoas? Como vou saber se uma pessoa é boa ou ruim? Olha os frutos. Tá. Olha os frutos. Olha aquele... eu quero escolher... O coach, ele vai te levar para um outro nível, com certeza. Eu sou prova disso, né? O processo, eu vivi esse processo do coach, né? Eu ajudei relacionamentos aonde estavam 4 anos separados. Marido e mulher, 4 anos separados. E através de um processo, através de uma vida, de uma nova vida, uma criança que tinha 3 anos, ela nunca tinha visto o pai e a mãe se beijarem, né? E hoje o relacionamento estão restaurado, estão vivendo uma prosperidade, tinha muito dinheiro, era uma pessoa milionária, mas só tinha dinheiro. E quando ele entendeu o que é realmente, né, e o que por trás, né, o que estava buscando, então o que eu digo? Se você quer um coach para um lado profissional, eu quero um coach business que vai me levar para outro nível. Então olha os frutos que aquele coach tem, né? Eu quero uma família, eu realmente tenho problema familiar, então olha os frutos daquele seu coach. Porque não vai pelo nome, vai pelos frutos, né? Então, o que eu posso dizer? O coach, ele vai te levar para outro nível? Vai, com certeza. Tem muita gente boa? Tem, mas também tem muita gente ruim. Como qualquer outra profissão, né? Tem gente ruim. Como qualquer outro restaurante bom? Tem restaurante ruim? Também tem. Então as pessoas, elas têm que parar de querer escolher pelo nome. Não, porque não é o nome, é a pessoa. Eu estou contratando a pessoa que ela vai me levar para outro nível, né? Claro, ela vai usar algumas ferramentas. E eu digo, eu só sou usado. Eu tenho as ferramentas, né, do processo, mas não é eu que curo. Quem cura é Jesus. E quando a gente entende isso, que a gente só é uma ferramenta. E eu deixo, nas minhas sessões, eu deixo que o Espírito Santo tome. Tem vezes que eu começo uma sessão e que eu abro a Bíblia e, Senhor, vamos orar junto aqui. Eu tenho certeza que o que você precisa é da palavra do Espírito Santo, e essa palavra do Espírito Santo vai transformar a tua vida. E aí a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a identificar, mas eu não tinha esse entendimento, não tinha essa clareza, eu nunca li a Bíblia. E eu falei, não, mas lê a Bíblia. Não, mas eu não entendo o que é a Bíblia. Como que eu posso ler a Bíblia se eu leio, eu não consigo? Eu digo, é que nem um alimento. Você sabe o que você comeu ontem? Sei. Mas qual o nutriente? Você sabe o quanto tem de proteína, o quanto tem de vitamina A, B, o quanto tem de carboidrato, cada coisa que você come? Não sei. Não sei o que tem de nutrientes. Mas esses nutrientes fez com que
você suprisse aquilo que você necessitava, né? Esses nutrientes fazem, né, o dia a dia que a gente come, que faz com que a gente ganhe, né, massa muscular, a gente consiga, né, viver, né, os nossos dias por nutrientes. E a Bíblia é a mesma coisa. Por mais que eu não estou entendendo ali, eu estou lendo, eu estou me alimentando com a palavra, alimentando meu espírito. E nós, não tem como dizer que nós não temos espírito, nós somos corpo, alma e espírito. E o que estou alimentando meu espírito? Então, quando eu começo a trazer a palavra, a pessoa começa a se alimentar. E muitas vezes ela não vai entender, mas aquele alimento vai entrando dentro dela. Aí ela tá no trânsito ali e alguém fecha ela. E em vez dela sempre brigar, ela vem aquela coisa, não vou falar nada. Ele, deixa passar. Aí vem a esposa pegar e falar qualquer coisa, o marido já ia retrucar, ele diz, não, hoje eu vou passar. E é isso. Essa é a transformação, né? Essa é a transformação que acontece quando a gente tem a clareza, quando a gente se alimenta das coisas certas, né? Quando se alimenta da palavra, quando a gente tem uma pessoa que realmente ela vai nos dar uma direção e vai nos dar um caminho. Entendi. Então, no caso, assim, é um ponto assim, quando você fala... É que eu tô tentando deixar um jeito bem simples, porque assim, eu falo isso por experiência minha. Agora eu entendo. Se você falasse 2 anos atrás, você fala, eu não tô entendendo nada, você tá falando. É muito difícil, assim, no sentido... Porque é que eu não falo que é religião, né? Que você ter esse relacionamento com Deus, eles colocam numa bolha de religião, né? Cada religião de um jeito tem suas regras, não sei o que, tem que ser assim, assado. E não é isso, né? Mas assim, é um treino, né? Como eu acho que você é o cara mais completo que eu conheço, assim. No sentido do quê? Você fala assim, você é corpo, né? Que você atuou muito nessa área, né? Sim. A parte de coach mesmo, acho que é muito falar sobre a parte emocional, a alma, né? E a parte espiritual sua, né? Só de experiências que você viveu. Então, você entende todas essas 3 áreas. E agora, só para confirmar mesmo. Em todas as áreas, você tem que treinar, né? E aí, quando você diz o treino, seria o quê? Esse jejum, a leitura da Bíblia? Seria o quê? Você manter... Mas quais seriam os requisitos, você acha, assim, para ter de treinamento? Por exemplo, você vai pra academia, vamos fazer uma dieta. Vamos fazer... Eu acho que todo mundo conhece muito essa parte do corpo, né? Sim. A alimentação em cada quesito, quais recomendações você daria, assim? No corpo eu acho que todo mundo sabe, alimentar bem, dormir bem e treinar. Aí agora no emocional você daria como? O emocional eu vejo que está muito ligado à nossa alma, né? Uhum. Nossa alma, né? Então a gente tem o quê? A gente tem fissuras emocionais, né? A gente tem fissuras na nossa alma, que muitas vezes, né, aquela fissura eu tenho que tratar. E como que eu vou tratar aquela fissura emocional, né? Com realmente me aprofundar naquilo, né? Entender que aquilo que eu tenho, ela vem numa fissura, muitas vezes nem é minha, muitas vezes é dos meus antepassados, né? Que veio com aquela fissura emocional que vem na minha alma, né? Muitas vezes a gente tem... As pessoas, elas entendem... Nossa, mas... Claro que ele é filho do fulano lá. Ele é igual, tem as mesmas atitudes, tem as mesmas coisas, tem as mesmas isso, mas por quê? Porque é a alma. A alma é onde tem as nossas feridas emocionais, elas estão na nossa alma. E quando a gente começa a entender que a gente precisa de um processo, sempre um processo de libertação, que a gente precisa nos curar das nossas dores emocionais, né? Ter esse processo, né, de entender, se aprofundar, buscar algo que realmente vai nos curar, né? O nosso emocional, as nossas atitudes, né? E buscar o quê? Buscar a presença do Senhor, né? Tratando a minha alma e elevando o meu espírito, né? Como que eu vou levar o meu espírito? É jejum e oração, né? Então é a palavra de Deus, né, que diz isso, né? Então muitas vezes a gente quer, não, mas como que eu vou fazer? Faz aquilo, né? E você estava falando ali sobre das religiões, muitas regras, né? Mas Jesus disse, se a gente esquecer de tudo, né? A gente só precisa lembrar de 3 coisas. A gente tem que amar o Senhor acima de todas as coisas e amar um aos outros assim como nós nos amamos, né? E honrar pai e mãe. São essas 3 coisas que eu digo assim, ó, faz isso. Esse é o básico. Muitas vezes as pessoas querem fazer, não, mas você não, só faz o básico que Jesus disse, né?
amo o Senhor, te ama. Porque muitas vezes as pessoas, mas eu amo, mas será que realmente tu te ama? Será que realmente tu tem um amor por você mesmo? Elas esquecem esse detalhe que faz toda a diferença na vida, Sim. né? A pessoa se amar, aí a pessoa amar as pessoas e a pessoa honrar pai e mãe. Mas quando você falar isso me lembra algo que eu tava pensando. Primeiro, pra você amar o outro, até eu falei pra mim, eu falei, minha esposa, tem horas que eu não consigo mais. Não. Mas assim, mas por que eu tava pensando nisso, assim? A gente não entende, não consegue se amar primeiro. Tem que conseguir se amar, né? Ter esse entendimento, né? Que eu acho que é o que tá faltando demais também, né? Nas pessoas, no geral. E ter esse entendimento, mas... e aí vai em todas as áreas, na verdade. Todas, porque o relacionamento, muitas É. vezes, ele acaba por causa disso. Porque eu busquei um relacionamento pra quê? Pra me sentir amado. Mas eu não me amava. Exato. E aí eu acho que aquela pessoa, ela tem que me amar, ela tem que fazer tudo por mim. Quando ela não faz mais, ela não serve mais. Aí eu Exato. termino o relacionamento. Então, né, quando a gente entende realmente esse processo, né, de nós nos sentir amado, eu necessito só de que de mim venha, eu tenho uma esposa, eu tenho por quê? Porque não para alavancar, para mim prosperar, né, na parte de uma família, mas eu tenho que ser autossuficiente, né? E quando eu não sou suficiente, eu não consigo nem me amar, como que eu vou conseguir dar amor, né? Como se aquele que não se ama vai dar? OK, consegue, mas por um determinado tempo. Depois a conta não fecha, não bate. Nossa. Mas bom, Leonardo, assim, eu ia falar pra você deixar a última mensagem, mas essa final, na verdade, ficou muito boa, né? Mas vamos deixar, se você quiser deixar uma mensagem final, tá? Estamos abertos aqui. Pra qual que eu falo aqui? Acho que é da direita aqui. Da direita lá. Da esquerda. Então, a mensagem que eu queria trazer é realmente isso, né? Sobre relacionamento. Muitas vezes a gente entende que... Muitas vezes as pessoas falam que... Antigamente falava mais, né? Eu vou buscar a minha metade da laranja, né? E muitas vezes a gente tem uma metade e aí a gente pega a outra metade da laranja. E muitas vezes uma é meia murcha, a outra é toda vistosa. Mas quando a gente espreme as duas laranjas junto, né? Eu espremo as duas metades da laranja. Elas vão sair um suco, elas vão sair um líquido. E como que eu vou separar esse líquido? Como? É isso que é o casamento. O casamento é isso, é essa unção de pessoas diferentes, mas que elas enxergam que quando elas se juntam, elas vão ser um propósito só. Elas vão ser uma só. E quando eu separo algo que não tem como separar, o casamento, quando ele tem essa união, essa conexão, quando realmente é algo verdadeiro, quando realmente eu vivo uma só carne, né? Porque muitas vezes as pessoas elas acham que elas são casadas, mas será que elas estão vivendo uma só carne? Então é isso que eu queria trazer, né, como minha última mensagem. Será que realmente o seu casamento você está vivendo uma só carne? Né? Será que realmente você tem essa entrega? Realmente você tem esse tempo de qualidade com a sua esposa? Porque muitas vezes a gente só reconhece os nossos filhos, né? A gente reconhece, nossa, filho, como eu te amo, meu filho é tudo para mim. Não, a tua esposa é tudo para ti. Porque sem a tua esposa não teria filho, não teria família. Então valorize a sua esposa. Valorize aquela pessoa que é uma só, aquela pessoa que é realmente aquele suco, porque aquele quando se mistura, ninguém separa mais. Então a mensagem que eu tenho é: valorize a sua esposa, valorize, honre ela acima de qualquer coisa. Quando você chegar em casa, você, em vez de, você vai lá, vai abraçar seu filho, vai abraçar seu cachorro, vai fazer, não, vai lá e beije sua esposa, honre a sua esposa na frente dos seus filhos, valorize a mulher que você tem em casa. Essa mensagem é sensacional. Eu entendi isso, vou ser bem honesto, eu entendi isso há muito pouco tempo. Que falava assim, na verdade faz uns 2 anos, assim. Mas porque eu sempre priorizava meus filhos e não minha esposa. Primeiro os filhos. Aí, depois eu conto a história em um outro momento, mas quando eu comecei a realmente... Até falei pra minha esposa, negócio é o seguinte. Ela valorizava mais meus filhos do que eu também. Falei, o primeiro aqui em casa, a primeira pessoa é você. Não tem mais ninguém. Não tem minha mãe, não tem meu pai, não tem meus amigos, não tem meus filhos, não é ninguém. É você, entenda isso. Por mais que algumas vezes não pareça. Mas entenda dessa forma. E aí, é engraçado, muda tudo, né? Muda tudo. Mas é isso aí. Agradeço demais
Leonardo, que papo Gratidão. bom. Se eu deixo, eu queria... Eu fiz um monte de pauta aqui, um monte de coisa. Eu queria fazer um monte de coisa, só que só vai. Ele se conduz sozinho, né? Exato. Então, eu achei muito bom demais. Só queria te agradecer por tudo. Obrigado, Obrigado. obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado pela tua vida aí, pela família, né? Por ser esse coração gigante aí, que eu tenho certeza que esse movimento aí vai atingir muitas famílias, né? Muitas famílias vão ser restauradas por todo esse movimento aí que o Repare Podcast está construindo. Show. Gente que ficaram até o final, obrigado novamente. Não esqueçam aí de curtir, compartilhar e seguir também. Até a próxima. Até.